Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Aproveita esses momentos iniciais do programa Texto e Contexto para compartilhar o link desse programa, para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas com o conteúdo desse programa. Nós estamos conversando aqui já há algum tempo a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então estamos completando 2 meses falando sobre esse tema e chegamos hoje no último programa a respeito dessa temática. E para nos ajudar nessa conversa a respeito do tema de hoje, nós temos a alegria de receber aqui 2 pastores, amigos nossos, pastor Fabiano e pastor Edu. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Pastor Eleilton, pastor Edu, uma alegria estar com vocês aqui. Vocês estão interagindo conosco, que possamos passar momentos aqui de aprendizado, um conteúdo muito importante e relevante na atualidade que nós estamos vivendo. Joia, é incrível estar aqui com vocês, é uma oportunidade diferente. Fazia tempo que eu não vi o Fabiano, isso é uma satisfação. Eleilton, a gente sempre está se vendo, a equipe toda aqui já cumprimentamos e queria cumprimentar você também, desejando paz e coisas boas da parte de Deus para você e espero que a gente possa ter a verdadeira iluminação do Espírito Santo entendendo as coisas dele. Legal, graças a Deus, tenho certeza que vai ser um programa abençoado e edificante para todos. Bom, nós temos estudado ao longo desses últimos 2 meses sobre a pessoa e a obra do Espírito. Então, só para relembrar aqui, nós começamos os nossos programas a respeito desse tema lá no início do mês de setembro e falamos sobre a pessoa, sobre a divindade do Espírito Santo, falamos sobre a atuação do Espírito Santo, sobre o batismo, sobre os dons. Durante as últimas semanas, nós nos dedicamos aqui a falar sobre a natureza dos dons espirituais, né? Estudamos as várias listas de dons espirituais que nós temos na Escritura Sagrada. E hoje nós estamos caminhando, então, para esse último programa dessa temporada sobre a pessoa e a obra do Espírito. E a proposta hoje é que nós conversemos um pouco a respeito de um tema muito importante ligado à obra do Espírito, que é exatamente o fruto do Espírito. Vamos conversar então com os nossos convidados sobre o fruto do Espírito. E esse tema, né, do fruto do Espírito, ele está presente ali na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Eu queria começar perguntando para o pastor Fabiano como que a gente pode conceituar fruto do Espírito, como entender essa expressão presente em Gálatas 5, 22. Sim, eu quero pedir para aqueles que estão interagindo conosco acompanhar no texto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, para a gente entender aqui o que a Bíblia diz, né? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Bom, antes de explicar exatamente, eu gostaria de a gente entender um pouquinho o contexto da carta de Gálatas, né? Quando Paulo ele visita Galácia, ele prega o Evangelho e depois que ele termina de pregar o Evangelho, ele sai e aparece judaizantes, ensinando tudo o contrário àquilo que Paulo havia ensinado. Então, quando Paulo escreve a igreja da Galácia, ele escreve como diz William Barclay, né? Que Gálatas é uma espada flamejante nas mãos de um guerreiro. Então, Paulo ele faz uma defesa do Evangelho, ele faz uma defesa do seu apostolado e também ele faz uma defesa da importância de aqueles cristãos que haviam aceitado a mensagem do Evangelho viessem a partir daquele momento praticar o fruto do Espírito. Então essa é a ideia. Então o que é então o fruto do Espírito? É o fruto com as virtudes espirituais. A partir do momento que uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, naturalmente o Espírito Santo ele vai agindo na vida dessa pessoa para que ela venha colocar em prática essas virtudes espirituais. Porque sem Cristo
é muito comum vivermos com base nas obras da carne. Paulo, anteriormente aqui, se vocês puderem me acompanhar, no versículo 19 do capítulo 5, ele vai falar aqui sobre as obras da carne. Então, ele vai dizer aqui, ó, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, né, que é grupos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa, né? Uma linguagem mais contextualizada, né? Pornografia virtual, né? Paulo colocaria isso hoje, né? Então, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, pastor Eleilton e Eduardo, é muito comum ela praticar essas más obras, as obras da carne. Mas a partir do momento que ela recebe Cristo como seu Salvador e ela entende que ela precisa de Cristo para mudar de vida, para ter uma vida conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo vai capacitando ela para praticar o fruto do Espírito. Então, há de se concordar de que um cristão, uma pessoa que se diz cristã, que tem 10, 25 anos de vida cristã ou até mais, e ainda é egoísta, invejoso, trabalha com facção, ódio, causa discórdia, é importante parar e refletir sobre esses comportamentos, porque esses comportamentos não são comportamentos de quem tem o Espírito Santo. Agora, nós somos pecadores, a nossa carne, Paulo fala aqui também no texto que é uma guerra ali entre a carne e o Espírito, porque a carne quer pecar, fazer aquilo que é contra Deus. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a vivermos em santidade. Então, é importante que nós venhamos buscar, praticar essas virtudes espirituais com a ajuda do Espírito Santo. Porque recebi o Espírito Santo, agora eu vou colocar em prática, procurar, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre essas virtudes espirituais especificamente, que vai nos ajudar a entender como um cristão ele deve realmente abandonar essa velha natureza e começar a colocar em prática o fruto do Espírito. Legal, muito bom. Eu acho que vale a pena destacar também, né, que a palavra ela aparece no singular, né? Eu acho que isso faz ainda mais dar essa noção de que você comentou, né? Que é realmente o fruto, né? São essas qualidades que o Espírito vai imprimindo na vida da pessoa, né? E é um fruto, né? Com algumas características. Várias qualidades. Eu me recordo uma vez que nós fizemos uma série de sermões lá na IAP em Vila Maria sobre o fruto do Espírito. E não fui eu, foi a moçada que trabalhava com a gente lá, que teve uma sacada para divulgar, né? No sábado que nós começaríamos a série. Então, para divulgar, quando o pessoal foi saindo da igreja, eles entregaram uma mexerica. E eles tiveram cuidado de comprar mexericas direto na roça mesmo, que vinha com o talinho ainda. Então, você tinha a mexerica, o talinho com a folha, né? E aí colocou o convite ali, né? No talinho. Né? Legal. Porque eu acho que, assim, pensando numa fruta, talvez uma que represente bem, né? A ideia do fruto seja a mexerica, né? Uma fruta com... O pessoal usa uva também, né? Como sendo o cacho de uva e a uva sendo as qualidades do Espírito. Cada uva, qualidade do Espírito. Verdade, dá também para... Eu acho que é uma ótima... Mas a mexerica eu acho mais... Mexerica, para quem é de outro estado, né? Tangerina. É verdade. É isso aí. Bom, mas se o fruto são essas marcas que o Espírito vai imprimindo em nós, uma vez que a pessoa recebe Cristo, o Espírito Santo passa a habitar, e aí ele vai imprimindo algumas marcas de Cristo na nossa vida, para que a gente não viva as obras da carne. Então vamos falar um pouco sobre essas marcas, né, presentes aí no texto. Claro. Por exemplo, o texto começa falando de amor, alegria e paz. Comenta um pouco para a gente, Edu, sobre essas 3 primeiras virtudes aí do fruto do Espírito apresentadas em Gálatas. É muito legal, porque essas 3, elas são... Eu acho que tinha que começar com essas 3 mesmo, sabe? É claro que o Paulo tem uma inteligência providenciada pelo Espírito, nós entendemos assim, mas eu acho especial que ele tenha começado exatamente assim, né? Então é amor, alegria, paz, porque o Fabiano falou das obras da carne,
e agora a gente está diante do fruto do Espírito. A carne me parece ser aquela coisa que você não se esforça para produzir. É natural, é intuitivo, não precisa nenhuma pós-graduação, nenhum estudo aprofundado para produzir as bobagens, as besteiras que naturalmente o ser humano produz, né? Agora não, agora ele está entrando numa esfera do tipo assim, você como ser humano pode ser diferente. E o princípio da diferença, vocês já falaram bastante em outros programas de texto e contexto, inclusive aquele sobre a regeneração, que é a chegada do divino ao homem. Quando o divino se instala no homem, e pela didática do Evangelho, o divino que se instala no homem é o Espírito Santo, que passa a morar, né, conosco, então começa-se a produzir o que várias vezes o Fabiano usou a palavra virtudes, né? E a gente sabe que nas escolas teológicas você tem as virtudes teologais e as virtudes cardeais. E eu achei interessante que o amor é uma virtude teologal, ou seja, tem origem no Deus. Acredito que essas três aqui, o amor, a alegria, a paz, elas de fato têm a origem em Deus. Não poderia ser diferente. É necessário para que se produza amor, para que se tenha alegria, para que se tenha paz, é necessário esse componente divino que é o Espírito Santo, né? O amor também é classificado como um atributo de Deus, um atributo transferível, ou seja, Deus ele é amor, ele é todo amor, e ele consegue fazer com que homens, seres conscientes, que aí é só a gente mesmo, só os seres humanos, consiga transferir amor. Obviamente não é o mesmo amor de Deus, mas esse atributo de Deus transferido àqueles que são imagem e semelhança, produzem algum tipo de amor. Portanto, é possível que você de fato ame a sua esposa. É possível que num mundo como o nosso, pais amem filhos, filhos amem, e assim por diante. E aí a parte mais triste é admitir que o nosso petzinho não nos ama. O nosso cachorrinho, ele não nos ama nesse sentido. Ele entende que você cuida dele, ele entende que você alimenta ele, então ele produz uma devoção a você que nada mais é porque você cuida dele. Mas amor consciente, isso é próprio do ser humano. E aqui o Paulo diz que isso é encarado como uma das marcas do fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito, não podia ser diferente. E não é um amor somente, esse amor que, poxa, hoje em dia é tão banalizado, né? Esse amor das séries, das novelas, cara, não é isso. É um amor mais aprofundado, mais genuíno, tem a ver com entrega, tem a ver principalmente com a nossa devoção a Deus. Quando se devota amor a Deus, quando se desenvolve o amor a Deus, ele se alastra e vai para as outras pessoas, não há dúvida. Até porque, né, 1 João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer do que é constituído Deus. Talvez falte conceitos mais científicos aqui, mas eu creio que a ciência não consegue dar conta do que é a formação do divino ou de Deus. E aí o João, que era o mais novo da turma, né, o João, discípulo, fala, rapaz, vou dar uma definição, Deus é constituído disso aqui, do que? Amor. Deus é amor, a expressão de amor. Então, se você se envolve com Ele, você vai aprender e receber amor. Bem, avançando aqui também temos a alegria, né? A alegria eu acho excelente, porque a ideia de ser alegre talvez resolva o problema de muita gente curtidora e necessitada de Rivotril, né? Parece que falta alegria. Eu estava pensando, a nossa época, e aí, puxa, sem querer levantar grandes polêmicas, mas nós vivemos uma época cultural onde a alegria nos foi roubada. Eu não sei se você que está nos ouvindo concorda comigo, mas culturalmente as canções, eu não estou falando só de evangélicos, não, estou falando das canções, o que mais emplaca é sofrência. Você percebe? Me parece que virou uma marca dessa geração, desta época, né? Você ser triste.
É isso aí, que diga os sertanejos universitários, né? É verdade. Entendeu? Até que os universitários eram mais animadinhos, né? Mas agora está vindo essa onda de, rapaz, dá até dó, você lê a letra e aí vai a minha espetada, infelizmente, a gente acaba trazendo até para o ambiente de celebração esse aspecto triste. Eu acho que falta-nos festa, falta-nos entusiasmo, falta-nos alegria. Conhecer Cristo, Sua palavra, se viver com Deus, é motivo para a gente dar saltos de alegria. Eu queria ler Romanos 14, versículo 17, só um minutinho, que eu acho interessante. O Paulo fala de diversas coisas que cercam a vida, né? Ele vai falar, eu estou usando a NVT, né, a transformadora, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uau, eu acho que é isso. Alegria no Espírito Santo. É possível ser alegre e bem alegre. E essa é uma das marcas, veja, é uma missão do divino fazer-nos felizes. Aliás, vou corrigir, nos trazer alegria, para a gente não correr o risco de achar que o conceito felicidade vendido nas prateleiras por aí é o que o Evangelho prega, é alegria. Você há de ser feliz mesmo com as dificuldades, mesmo com todas as faltas, as necessidades, porque no resumo do Paulo, o que é falta para você, o que é necessidade para você, ele transfere e diz, é vida e alegria no Espírito Santo. Então, não se baste por comer ou beber ou qualquer outra coisa, mas pense que o Espírito pode produzir em você, mesmo na falta, mesmo nas ausências, promover em você uma pessoa alegre. Está faltando gente alegre. Eu faço o meu protesto. E tem a paz ainda, gente. Vocês me deram 3 agora, né? Paz. Bom, ter paz com Deus é o princípio, né? E eu acredito que a pessoa que se entrega a Cristo e tem um Deus morando nele, que é o Espírito Santo, ele já alcançou essa apaziguada, né? Ele já está resolvido com Deus. E a paz, obviamente, não vai te dizer que acabou seus conflitos. Vai continuar tendo conflito, não vai ser essa coisa assim. Mas existe uma paz que te envolve, que te dá a segurança de que você não vai se matar, você não vai partir para a violência, você não vai ganhar todas, porque é tudo contra, percebe? Parece que o Espírito Santo precisa morar na gente, porque sem ele a gente vai na onda cultural, e com ele a gente aprende a ser contracultural. Então é contracultural você ser o cara da pacificação, ser o cara que toma prejuízo, que dá o outro rosto. Mas não, o desenvolvimento da estadia do Espírito no nosso ser, no nosso coração, produz em nós gente da paz. É possível que você tenha tido uma experiência recente em que você se lembre que em outros tempos você partiria para cima, você não levaria desaforo para casa. Mas agora alguma coisa envolveu você, teu coração mudou, teus valores mudaram, e aí você se sente atraído pela paz. Se isso acontece com você, parabéns, você está com uma das marcas do fruto do Espírito. O divino está mexendo. Está no humano, mexendo no humano ali. Está mexendo. É isso aí. Como disse o próprio pastor Edu, né? Uau, né? Legal. Muito bom, né? Saber que realmente o Espírito, que é Deus morando em nós, está produzindo em nós e nos ajudando, né? A vivenciar essas virtudes, né? A vivenciar essas virtudes no nosso dia a dia. Bom, caminhando aqui na lista de virtudes, depois dessa tríade amor, alegria e paz, nós temos na sequência a tríade longanimidade, benignidade e bondade. 3 outras características também muito legais, né, que o Espírito Santo está produzindo em nós
cristãos, né? Imprimindo em nós cristãos. Fala um pouco para a gente, pastor Fabiano, sobre essas 3 virtudes. Estava pensando aqui, né, no vaso e o oleiro, né? Às vezes Deus, como o oleiro, ele pega a gente e ele vai modelando mesmo, né? Ele vai tirando essas ranhuras das obras da carne e a gente vem do mundo, né? Vem de uma vida com ódio, né? E aí ele vem e emplaca o amor no nosso coração. A gente vem cheio de guerras e conflitos, ele vem e coloca a paz no nosso coração. Então, eu penso que o oleiro está sempre mexendo na gente, né? Porque nós não somos perfeitos. Então, ele está sempre modelando. Quando ele percebe que tem alguma coisinha ali que está ali atrapalhando a nossa comunhão, vai nos fazer com que a gente volte para o caminho do passado, ele vai mexendo conosco. E algumas dessas outras virtudes, além das 3 que o pastor Du falou, nós temos aqui a longanimidade, né? O nome já é longânimo, né? O nome já é grande, né? Ele já diz tudo, né? Haja paciência. Haja paciência para ouvir dizer essa palavra. Como o nome aqui já diz, né? Mas eu queria trabalhar aqui a definição, né, da língua grega, que é macrotomia, que macro vem de longo, né? Algo grande, e tumos de ânimo. Então, é longânimo de ânimo. E a gente precisa realmente de muito ânimo, né? Principalmente no que diz respeito à perseverança, né? Perseverar na fé, perseverar em seguir a Cristo, perseverar nos relacionamentos, né? Porque às vezes é difícil um pouco o relacionamento e nós precisamos ser longânimo na perseverança. Paulo fala às vezes de suportar uns aos outros, né? Isso é longanimidade, isso é uma virtude. Agora eu penso que existem alguns pilares da pós-modernidade que acaba fazendo com que muitos cristãos sejam influenciados, né, e a cultura atual também é influenciada. Um desses pilares é o imediatismo, né? Ao contrário do longânimo, né? Você tem que ser longo, de paciência. O imediatismo é o contrário, ele quer que tudo seja resolvido logo, pra agora. Rápido, para ontem. E isso faz com que as pessoas elas não tenham muita paciência, né? Então, eu quero que seja agora, e isso vai causando os conflitos, né? Ao invés de nós sermos longânimos, em sermos pacientes com as pessoas, em perseverar na vida, né? De repente Deus não quer te dar algo agora, mas Ele pode te dar depois, e eu preciso perseverar em buscar o Senhor e esperar o tempo dEle. Mas essa cultura do imediatismo faz com que a gente use a expressão, né, que infelizmente um desrespeito muito grande com Deus, né, que as pessoas, não vou pegar Deus pela garganta e tem que me dar, né? Botar ele na parede. Isso é um pecado terrível, esse tipo de expressão, né? Então, essa virtude vem nos ensinar a importância de nós sermos longânimos, paciente na perseverança. A vida cristã ela tem seus desafios, suas dificuldades, mas nós aprendemos aqui que é possível sermos longânimos, né? E perseverarmos nos períodos de dificuldades e lutas. Um outro pilar também, pastor Eliuto, que me chama a atenção é a superficialidade. Então as pessoas hoje, elas se relacionam um com a outra assim, não buscando muito profundidade, e assim é com Deus também, né? Então, elas querem buscar a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar para as pessoas. Então, as pessoas elas buscam esse relacionamento superficial e, envolvida com o imediatismo, elas acabam sendo pessoas oprimidas, pessoas doentes. Infelizmente, muitas pessoas estão doentes das emoções porque são ansiosas, não sabem esperar, e isso causa um mal muito grande para o corpo, para a alma, né? E para a nossa espiritualidade. E por fim, aqui um dos outros pilares essa geração é muito descartável, né? Então, elas olham para Deus, muitas olham para Deus assim, né? Então, Ele pode me dar isso, eu vou buscá-lo. Eu recebo, então, já era. Descarto. Elas não querem se relacionar com Deus. E aí eu penso que essa virtude, ser longânimo, é muito importante, Eleito, nesse momento, porque nem sempre Deus dá o que nós queremos. E quando a gente perde uma pessoa que nós amamos? O luto.
né? E quando a gente não consegue aquele emprego que tanto batalhamos, a culpa é de Deus? Não. É importante a gente entender essa questão da longanimidade nesse período, que nós passamos por dificuldades na vida e nós precisamos aprender a ser longânimos também no momento de tribulação. Um outro fruto aqui, ou melhor, uma outra virtude, né, que é um fruto com as suas virtudes espirituais, é benignidade. E quando eu estava aqui refletindo sobre benignidade, me lembrou Jesus diante da mulher adúltera, né? Estava todo mundo lá com a pedra para jogar naquela mulher, e aí Jesus disse, ó, aquele que não tiver pecado, então você atira a primeira pedra. E todos jogaram no chão, e Jesus, ele não concordou com o erro dela, mas ele perdoou os seus pecados. Benignidade é isso, quando uma pessoa ela erra, às vezes nós podemos ser arrogantes, né? As pessoas erram, a gente pode ser envolvido pela arrogância, pela indelicadeza, pelo desrespeito, como se nós fôssemos alguém superior, né? Como se nós não errássemos. Então, ser benigno aqui é você olhar para aquela pessoa que se machucou, aquela pessoa que pecou e procurar ajudá-la, né? Estender a mão, não concordar com o pecado, com o erro, mas ajudá-la na restauração. Isso é ser benigno, isso foi o que Jesus nos ensinou, Eleilton. E vocês estão nos acompanhando, tem uma outra virtude aqui, tem a ver com que é bondade, né? Parecem muito próximos aí, né? Longanimidade, benignidade, bondade. E a bondade, ela tem a ideia aqui de fazer coisas boas para os outros. Mas você já falou, já ouviu a expressão assim, né? Bom, eu vou ajudar ele porque um dia eu posso precisar e ele vai me ajudar. Né? Está errada essa motivação. Se você já fez isso, peça perdão agora a Deus, porque é um pecado isso. Jesus não fez isso. E nós precisamos agir nesse sentido de ajudar uma pessoa. Qual é a motivação, né? Aí a gente vai naquela questão. O que me motiva a estender a mão para ajudar aquela pessoa que está sofrendo é o amor. Foi o que Jesus fez por mim, por nós aqui. Ele olhou para a terra e, sem motivação alguma de pecado, ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, Deus nos ama e a prova disso, dele nos salvar numa cruz, Jesus Cristo morre numa cruz para nos salvar. Então, hoje, as minhas ações de ajudar, de estender a mão, não é porque aquela pessoa ela tem um recurso financeiro e eu posso, de repente, me aproveitar dela, ou porque tem uma posição elevada lá no trabalho, porque, quem sabe, ela pode me ajudar. Não, não é isso. A ser bondoso aqui é ser motivado pelo amor de Deus que habita em você para abençoar aquela pessoa. É assim que essa virtude espiritual se aplica. É assim que essa virtude se aplicou através de Cristo Jesus para a nossa vida. Legal, muito bom. Acho que está interessante, né, a conversa aqui, porque a gente acaba entrando em muita questão prática mesmo do dia a dia, né? Veja como é importante, né, o quanto o Espírito Santo, de fato, está envolvido ativamente no nosso dia a dia, no cotidiano da vida do crente em Cristo, né? Porque vocês estão citando questões aqui que são questões do dia a dia, né? Eu acho curioso também que não tem um endereço certo, percebe? Quando o Paulo está dando essas direções, dizendo o que é a produção do fruto, ele não fala que você tem que ser bondoso para quem é do seu time, para quem é da sua igreja, para quem é da sua família. Você tem que ser bondoso. E achei desafiador o Fabiano colocar aqui que é uma bondade sem esperar nada em troca, sem utilitarismo, porque bondade utilitária está cheio. Verdade. Tem um monte de gente que faz isso. E nem precisa do Espírito Santo para ser bondoso utilitário. Mas esse tipo de bondade não. Bondade que você faz sem se importar quem é o que vai receber o benefício, só o Espírito mesmo. É desafiador, é só o Espírito mesmo. E acho que todas as virtudes aqui estão focadas no mundo. Exatamente, é isso aí. Para todos. Por isso que essa bondade vem intimamente relacionada com a benignidade, né? Isso. Você falou que são muito próximas, né? Eu já vi gente até dizer que são virtudes irmãs, né? Já escreveu prima, escreveu virtudes irmãs.
São do mesmo gomo, né? São do mesmo gomo, então muito Aquele gominho que vem coladas ali, né? Eu acho que alguém que faz bondade querendo algo em troca, está fazendo bondade descolada da, Não, tá fora da da mexerica. benignidade, né? Tá fora da mexerica. Tá fora, com certeza. Essa da mexerica foi boa, viu? Mas vamos lá. Poderia ter uma mexerica no final desse programa. Produção, Não mexerica, produção. Não vai ter, né? Para a gente terminar o programa ilustrando o fruto do Espírito. Mas vamos lá. As três últimas virtudes que a gente tem, que aparecem aí no texto de Gálatas 5, né? Virtudes que o Espírito está imprimindo nos cristãos. Comente um pouco para a gente aí, Edu: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desafiadoras também, como todas as outras. Nossa, todas. Não tem tempo fácil aqui, né? Porque ela depende muito de uma compreensão que não está dada, sabe? É uma compreensão que não é um curso, sabe? Eu não vejo na internet, no Udemy ou qualquer outra plataforma, curso de ser fiel, de fidelidade, por exemplo. Não. E é natural que aquele que tem o Espírito Santo produza fidelidade, seja uma pessoa fiel, né? Nesse sentido. E principalmente porque o nosso Deus é fiel. E é sempre assim, né? Todas as virtudes, o fruto, toda essa demanda do Espírito, ela é provocada ao ser humano com a sua origem no Criador, né? Então a fidelidade de Deus está acima de tudo. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao seu nome, e é fiel mesmo quando nós não somos fiéis, que é o mais natural, né? E a gente vê aí aquele pessoal que gosta de botar aqueles plásticos no carro, nem sei se usa mais esse plástico no carro, mas Deus é fiel, né? É mesmo, mas você precisa ser fiel também, né? Deus está resolvido com essa fidelidade, né? A questão aqui é que o Espírito Santo dentro de alguém faz com que a pessoa se torne fiel. E essa é a reivindicação mais presente nos programas de televisão de namoro, por exemplo, aqueles programas esquisitão, né, que você vai arrumar um parceiro ali, parece armação aqui, mas é muito comum que as pessoas queiram do seu parceiro fidelidade. Fidelidade. Não é fácil ser fiel. Para ser fiel nesse sentido, e no que é o mais amplo, você precisa do Espírito Santo. Você não consegue sozinho. Então, o Mateus, né, em 25, 21, Cristo está dizendo uma parábola, né? E ele está falando do servo lá que foi honesto e tal, e vem o versículo, né? O que é a fidelidade no pouco, também é a fidelidade no muito. Isso é uma mensagem agora, para nosso tempo, para nossa comunidade. A gente é muito fácil de jogar pedra em governantes, em líderes, enfim, mas e no pouco? Como é que anda a nossa fidelidade naquilo que nós temos? Então é um processo difícil. Se você for bem honesto, você vai perceber que você não passa de ano, né? Não é aprovado. Mas a nossa proposta aqui é conversar com você sobre o Espírito Santo. Ele pode te ajudar a ser fiel, né? Aí o outro é mansidão. Cara, mansidão. Mansidão, o grego é prautes. É assim que se pronuncia, professor? Prautes. Tem a ver com brandura, e era uma palavra que eles usavam para qualificar quando o animal estava domesticado, né? Se tornou manso. Poxa, por essa avaliação parece ruim. Você, né? Porque nós estamos numa cultura do não, você tem que ser fogo na bomba, faca nos dentes. Os grandes gurus, né, do mercado exigem de você uma postura agressiva. Se não é agressivo, você é manso, então fica ruim, né? Fala. Só te cortando um pouquinho, eu participei esses dias esses tempos de uma live, né, com jovens, e aí uma das ideias era falar sobre mansidão, né? E quando eu dei essa explicação que você disse que parece ruim, um jovem já comentou na hora, assim, me pingou na hora assim, o comentário dele. Tô fora com esse negócio de mansidão. Então, que coisa. Não te dá, você tem que ser o que eles querem. E aquelas classificações
mais jogada para os animais mesmo, né? Você tem que ser animal, você tem que ser uma fera, você tem que ser um cavalo, você tem que ser um cachorrão, né? É curioso que no masculino sempre é positivo, para o feminino é negativo. Essa animal, sei lá como é que diz, mas comparar os homens aos animais. No entanto, a mansidão que o Espírito quer provocar na gente não é para tornar você um bobão, em absoluto. Em vários outros momentos, o próprio Cristo exige de você uma postura que seja nobre, uma postura decente, aguerrida até em alguns momentos. O que ele quer com mansidão, eu acho que está mais próximo do texto do Efésios, que fala sobre o suportar, né? Que em dado momento as pessoas diziam, não, essa pessoa é insuportável, como é que pode? Apesar de que o Paulo manda a gente suportar, mas não é, acho que o entendimento é outro, não é mesmo? Acho que é dar suporte, né? E eu acho que dar suporte se aproxima dessa mansidão. Os mansos conseguem dar suporte. Aliás, qual é, né, a recompensa dos mansos pelo Sermão do Monte? Herdarão a terra. Herdarão a terra. São os donos disso aqui, né? Então, quem ganha a batalha não é o tirano, não é o agressivo. Quem ganha a batalha é o manso. Aliás, o desafio não é ser agressivo. O desafio é ser manso, porque agressivo, cara, tem curso aos montes para agressividade, não tem curso para mansidão, incrível, né? Mas para agressividade não falta, né? E ainda mais nesse tempo em que se fala para que todos tenham uma reação armada, que as pessoas, parece que há uma evocação ao toma lá da cá, ao devolver. O Espírito Santo nos convida a ser manso. Manso não porta, manso suporta, manso não agride, manso é agredido, mas é vitorioso, porque a grande vitória é essa vitória de promover mansidão através do seu comportamento. Acho que você pode fazer isso na sua família, na sua casa, nos seus amigos. Bom, é o domínio próprio agora? Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio, em outros textos, tem temperança, né? Cara, essa palavra se autoexplica. Domínio próprio. Para mim, esse era o maior objetivo dos estudantes da psicanálise. O que mais faria você se resolver seria domínio próprio. Se a gente desenvolvesse um domínio próprio, acabou esse negócio de dieta, acabou esse negócio de controle por farmacologia, acabou, porque o controle pessoal, você sabe que tem que acordar cedo, dormir cedo, tantas horas, se alimentar direito, fazer exercício. O domínio sobre você, isso é interessante. Para quem faz academia, né? Eu não faço, mas teve um tempo que eu me aventurei, né? É impressionante como o corpo nosso se adapta ou tenta se acomodar, né? Então a gente faz aqueles exercícios, aí você tem jeito de quem faz academia, mas quem faz aqueles exercícios, veja se isso não acontece. A gente aprende, o supino, sei lá qual é os nomes, fazer assim. Toda vez que o professor passa, não é assim, murcha a barriga, abre a perna, não sei. Parece que o nosso corpo tenta se acomodar. Tá bom, você vai fazer esse esforço, mas eu vou fazer mais com a direita, menos com a esquerda. Há uma propensão nossa, natural, ao comodismo. E o domínio próprio diz o seguinte, não vai se acomodar não, vai fazer o exercício direitinho. Eu acho que esse é um princípio. Dominar a nós mesmos, dominar a nossa vontade, dominar o nosso querer. O domínio próprio, ele é uma grande virtude que, inclusive, em Provérbios, né, 16:32, vai dizer que é especial e é melhor ter o domínio próprio que dominar uma cidade. É como se o grande sábio do provérbio dissesse, é mais fácil você dominar uma cidade do que dominar o seu próprio corpo. Para mim é especial também, né? E não há dúvida, se o Espírito não estiver com a gente, isso aqui não vai acontecer. Não vai.
É isso aí. Interessante, quando ele estava usando o exemplo da academia, né? Ah, você gostou? Mesmo você fazendo ali os exercícios, né? Naquela rotina, chega um período que, mesmo corretamente, o professor ele pede para você mudar, porque o seu corpo já se acostumou com aquele tipo de exercício, né? É interessante isso também. É isso aí. Bom, irmãos, realmente são virtudes desafiadoras, né? Todas essas virtudes aí presentes em Gálatas 5. Por isso que o nome é fruto do Espírito, né? Se não é o Espírito nos ajudando e fazendo, né, com que esses frutos, com que essas virtudes apareçam em nossa vida, dificilmente os cristãos conseguiriam. Mas aí tem uma questão que eu acho que é importante a gente abordar aqui também, que é a seguinte, né? Já que é o Espírito em nós que vai fazendo com que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, então, assim, uma vez que uma pessoa se rende a Cristo, o camarada não tinha Jesus como Senhor de sua vida, né? Vivia por sua conta própria, mas aí entendeu o Evangelho, creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente, quando ele fez essa profissão de fé, se converteu, como um passe de mágica, todas essas virtudes aparecem na vida da pessoa? Seria ótimo, né? Imagina, ela estava no bar ontem, hoje aceitou a Cristo de manhã na igreja e já mudou e não é bem assim. Seria muito bom se fosse assim. Eu gosto muito de usar o exemplo do relacionamento de um pai com o filho, né? Fico imaginando Deus como pai e ele tem um filho, o filho se rebela, vai para o mundo e depois esse filho volta e o pai então chama esse filho e fala assim, vem cá filho, entra no banheiro, toma um banho, se alimenta, vai dormir que amanhã nós vamos conversar. No dia seguinte vamos tomar um café juntos e vamos conversar. E aí ele coloca, para você não viver mais aquela velha vida, você precisa fazer isso. Então, eu penso que essa ação do Espírito Santo, o selo, né? O Espírito Santo é o selo e a garantia de que aquela pessoa, ela pertence a Deus ali, né? Não pertence mais ao império das trevas. E o Espírito Santo vai nos ajudando. Eu gosto também de usar a ilustração, Eleilton, da escada, né? A questão da santificação. Imagine, Deus está lá no topo e eu quero chegar até Deus. Mas como que eu vou chegar, né? Então eu vou amadurecendo, me tornando um cristão melhor. Eu vou subindo a cada dia um degrau. Então, hoje eu estou aqui um pouco mais longânimo, vou aprendendo mais a ser longânimo, subo um degrau. Pode acontecer em algum momento da vida que, parece que eu dei uma recuada, mas o Espírito Santo vai lá e me ajuda a poder avançar. Então, por que eu estou dizendo isso? Não somos perfeitos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, que nos ajuda diariamente, constantemente, a crescer e amadurecer como cristãos e colocarmos em prática essas virtudes espirituais. Talvez você que está nos acompanhando, está acompanhando essa live porque em algum momento Deus utilizou alguém, esse link chegou até você, de repente você não queria nem assistir e Deus está falando com você sobre nós continuarmos esse processo de santificação. Errou, cometeu um deslize, pecou, peça perdão a Deus, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, não é num estralar de dedos, né? Não é um passe de mágica, de forma alguma, é um processo que vai avançando a cada dia. Tem um amigo que ele diz, né? Na nossa testa está escrito, estamos em obras. E é assim, boa. Nós estamos sempre em obras, e essa obra quem está fazendo em nós é o Espírito Santo. Aí eu volto na questão do oleiro, né? Deus está trabalhando em nós até a volta de Cristo. Legal, graças a Deus. Acho que é importante nesse esclarecimento para vocês que estão nos acompanhando, porque a gente apresenta aqui essas 9 características do fruto do Espírito, né? Então, nós não apresentamos julgando que já havemos alcançado. Isso aí. Mas uma coisa a gente faz, nós estamos lutando, né? E o Espírito está
lutando também em nós e contra a nossa natureza pecaminosa, para que essas marcas do caráter de Cristo, elas apareçam cada vez mais na nossa vida, né? Uma questão, Eleilton, a gente vai desenvolvendo, a gente vai produzindo bons frutos, né? Então, se você tiver que escolher entre a mexerica ali e o limão, né? Normalmente a gente prefere ali a mexerica, já está docinha, né? Já está mais fácil de descascar. Já está mais fácil, né? Então, se você é doce, as pessoas vão procurar, elas estão amargas nesse mundo, né? Então elas vão procurar aquilo que é doce. Então a gente produz bons frutos e as pessoas que vão se aproximando na nossa vida, elas vão sendo abençoadas. Ao invés de sermos um vírus que contamina as pessoas com ódio, com rancor, com agressividade, nós temos as virtudes espirituais na qual nós influenciamos e ensinamos as pessoas e mostramos o caminho para que elas possam também comer dessa mexerica. Legal. Boa. Bom, é isso aí. Agora nós vamos aqui para uma última questão, o último tema do programa de hoje. E aí, como eu disse no início, nós estamos com esse programa fechando uma série de programas em que estamos estudando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então falamos aqui sobre várias questões. Gastamos aqui 4 programas, por exemplo, para falar sobre os dons espirituais, né? Examinar os dons espirituais. Acho que principalmente numa igreja de caráter pentecostal, né? Pentecostal clássico como a nossa, é importante entender corretamente essa questão dos dons espirituais. Mas aí eu queria, então, fechar agora essa série, essa temporada de programas sobre o Espírito Santo, com uma questão muito importante, né, ligada à espiritualidade. Qual a relação que existe entre espiritualidade e esse tema que nós estamos estudando hoje aqui, o fruto do Espírito? É possível uma pessoa que possui essas características do fruto do Espírito desenvolvidas já a certa medida, né? É possível que essa pessoa não seja espiritual, tendo o fruto bem desenvolvido nela e na vida dela? Fala um pouco para a gente, essa relação entre o fruto e espiritualidade, né? Para a gente... Não, essa pergunta é muito conclusiva e fácil de responder. Não é possível. Se você tem esses frutos, não é possível que você não seja uma pessoa considerada espiritualizada, né? E aí vamos conversar um pouquinho, porque eu acho que nos outros textos e contextos ficou claro que a obra do Espírito Santo, a principal obra do Espírito Santo é revelar Cristo a nós. Essa é a missão maior dele. Tem os dons, tem o fruto, tem um monte de coisa que o Espírito Santo faz, lembrança e tal, mas o Espírito Santo e sua missão é revelar Jesus para nós, para que todos saibam quem é o Cristo. Bem, e esse processo de nos revelar Cristo dá a tarefa para o Espírito Santo de vir morar conosco e produzir essas características que nós estamos dizendo. E como o Fabiano falou muito bem, cara, é um processo. Não é um botão liga e desliga, não é um off, sabe? É um processo. Então, processos levam tempo, processos demandam dedicação. Então, as pessoas falam assim, mas eu tenho o dom, eu vejo pessoas com dom de A, de B, enfim, são muitos dons que o Espírito Santo quem dá, mas ter dom não caracteriza uma pessoa, vou olhar para você, ter dom do Espírito Santo não caracteriza você como um ser espiritual. Por quê? Porque os dons do Espírito, foi dito aqui em programas passados, ele é dado pelo Espírito Santo a quem lhe apraz no momento em que ele quiser e ele dá para aquela utilidade. Isso não demanda desenvolvimento a rigor, não demanda um desenvolvimento de caráter, mas o Deus que é infinitamente sábio pode dar um dom naquele momento para aquela pessoa e não importa, vai dar e a coisa vai acontecer. Isso é uma dádiva divina. Nós não estamos falando de dom, estamos falando de fruto. E a analogia, cara, eu acho impressionante como a Bíblia é boa em metáfora.
A metáfora agrária aqui, ela é extraordinária. Primeiro, porque ela alcança todos os níveis sociais. Não há nenhum engenheiro, nenhum cientista, nenhum formado em pós-doc, sei lá do que não compreenda uma explicação como essas que a Bíblia traz. Veja, o fruto, ele está diretamente ligado à semente. A semente, ela é um fruto em potencial. A semente, ela tem uma árvore dentro dela, ela tem uma planta, tem uma flor, tem um galho, tem um fruto, que é o resultado final dessa metáfora agrária. O próprio Cristo, em diversos momentos do Evangelho, usa-se da metáfora agrária, né? Fala de árvores, fala de figo, fala de cuidadores de seara, enfim. Mas nesse específico, olha que interessante. Talvez o pessoal que entende mais de biologia, né, vai compreender melhor do que nós aqui, que ninguém manja de biologia. Mas a fruta em si, ela é feita para proteger a semente. E ela é um invólucro em torno de uma semente para produzir, abastecer essa semente, para que ela possa continuar existindo e quando ela for lançada à terra, ela já leve as propriedades. Ótimo quando o Fabiano falou da doçura, que geralmente o fruto que a gente escolhe é um fruto mais doce, né? E se for limão a gente vai pôr açúcar, né? E se for outro a gente vai sempre procurar compensar. O mamão, nunca mais tive um mamão tão doce. Aí bota açúcar, leite moça, né? Que é imperdível. Mas você percebe, a gente tem essa busca, né? Os próprios animais se alimentam dos frutos por conta da sua doçura, né? E percebe, o fruto, a doçura, a proteção dele para a semente. O que é a semente, gente, no Evangelho de Cristo? Aliás, a semente é o Evangelho de Cristo, colocado em nossos corações. Cara, que metáfora! Que tipo de coração, a terra, né? Que tipo de terra é? Botou a semente lá e ela vai produzir, e aqui parece que já deu um bypass em algumas partes aqui, já vai direto para a fruta. Olha, você recebeu uma semente, a palavra de Deus, o Evangelho, foi colocado aí no seu coração. Bem, se é que a palavra foi colocada no seu coração, podemos aguardar o fruto. Virá um fruto, produzirá um fruto. E esse fruto, com todas as metáforas próprias de fruto, se encaixa perfeitamente no seu dia a dia. Porque você vai produzir esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento, que é o posicionamento da brandura e tudo isso que a gente já falou aqui, né? Agora, então, assim, para ser bem objetivo, se você pretende, porque está muito em alta, né, falar de espiritualidade, se você pretende ser um cara resolvido espiritualmente, nós não estamos falando aqui de você se tornar fantasma, mas estamos falando aqui de você ter um espírito, uma posição, uma presença, um jeito agradável. As pessoas precisam gostar de andar com você, as pessoas precisam ter em você um cara de uma boa influência. Bom, se você pretende ter essa presença espiritual, você precisa do Espírito Santo. Ele sim é o que vai trazer para você uma correta espiritualidade, uma espiritualidade sadia. Seria isso o fruto, a produção do fruto seria essa espiritualidade sadia. Legal, graças a Deus. Acho que por essa fala final, né, fica claro para a gente que espiritualidade tem a ver, então, né, com o quanto da nossa vida é controlado pelo Espírito, né? Que percentual da nossa vida realmente é controlado pelo Espírito, né? Não tem a ver com o dom, né? Dons que são capacitações, né? A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era carnal. E o Paulo falou, não posso conversar com vocês como agente espiritual, mas como a carnais, né? Então tem a ver com realmente espiritualidade tem a ver com o quanto o Espírito controla a nossa vida, né? E assim, que de fato o Espírito Santo possa controlar, guiar, dirigir a nossa vida. Esperamos em Cristo que esse tempo estudando sobre a doutrina do Espírito tenha sido produtivo, relevante e abençoador para você. Nós estamos chegando ao final desse nosso programa e eu queria pedir agora para os nossos convidados, primeiro pedir para o pastor Fabiano
para que ele desse uma palavra final para todos aqueles que nos acompanharam até aqui, né, diante de tudo aquilo que foi falado no presente estudo. E na sequência, né, Pastor Edu, ore por nós, Claro. ore por aqueles que estão nos acompanhando nesse programa. Bom, estamos finalizando, né, essa série e eu gostaria de fazer uma aplicação da seguinte forma para vocês que têm acompanhado o texto e contexto. Existe um bambu chinês que nos primeiros 5 anos ele cresce para baixo. E nesses 5 anos ele cria uma estrutura maciça e fibrosa na horizontal e na vertical. Então são 5 anos de crescimento para baixo. Passado esse período, ele vai crescendo para cima. E conforme ele vai crescendo, ele pode chegar até 25 metros de altura. Puxa. E o que isso tem a ver conosco? É que o Espírito Santo, quando nós tomamos a decisão de receber Cristo como Salvador, que é uma obra do Espírito Santo em nós aprendemos a crescer para baixo, a sermos servos, a sermos humildes. É assim que o Espírito Santo nos ensina, a sermos longânimos, a sermos pacientes, a sermos amorosos. A gente cresce para baixo, mas o tempo vai passando, a gente vai crescendo para cima. E nesse período, por mais que as circunstâncias possam tentar nos derrubar, nos diminuir, a gente até dá uma curvada, não que a gente se curva, mas as circunstâncias tentam curvar a gente, mas a gente não cai. Por quê? Porque a base está bem feita. E nós temos o Espírito Santo que distribui os dons para a igreja, para servir. Nós temos as virtudes espirituais, fruto do Espírito, temos talentos e tudo isso para a base, e com isso nós crescemos e sermos aquilo que Deus quer que sejamos, a igreja dos sonhos de Deus. Bom, vamos orar então. Senhor, nosso agradecimento pela maravilhosa ideia que o Senhor teve de nos reunir, pelo maravilhoso amor que o Senhor teve de nos chamar para perto de Ti. Éramos tão corruptos, éramos imerecedores, ainda não merecemos, mas é bom demais saber que o Senhor nos ama, apesar de tudo. Então, a nossa gratidão, porque o Teu Espírito veio morar conosco, e não para tomar a nossa consciência, não para nos manipular, mas para nos orientar, para esclarecer, para mostrar o que é melhor. Então nós somos gratos, Senhor, e a nossa oração é que, da forma como o Senhor tem feito ao longo dos anos, na história, o Senhor continue fazendo na nossa igreja, nas nossas famílias, nas pessoas que ouvem a gente, que isso é uma obra que só o Teu Espírito pode fazer, Senhor. E cavando fundo dentro de nós, buscando nos porões da nossa vida, dos nossos secretos, trazendo a Tua luz para lá, Senhor. E eu penso que essa é a melhor maneira do homem se tornar um homem melhor, gente boa, gente melhor, cidadão de bem, cristãos de fato. Nos abençoe, Senhor. A nossa tarefa não é fácil, o nosso desafio é grande, o mundo ele é especialmente atrevido, ele tem sido investido contra a sua igreja, contra o Teu reino, contra essas verdades, mas nós entendemos que a sua verdade prevalecerá, que a Tua palavra está para além de qualquer hoste da maldade, que ouvir a Tua Bíblia, que ouvir os Teus textos fortalece famílias, estrutura pessoas, nos dá sabedoria, e Te agradecemos por isso, Senhor, porque apesar do grande desafio destes tempos, a gente se sente amparado, se sente apoiado e enraizado naquilo que é a Tua palavra para nós. Obrigado, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, Edu. Valeu. Obrigado, Fabiano. Deus continue abençoando vocês.
Obrigado você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa, que o Senhor possa continuar lhe abençoando, continuar lhe ajudando a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje fechamos um ciclo, terminamos uma série, uma temporada de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. A partir da próxima semana estaremos juntos novamente no programa Texto e Contexto para uma nova série, uma nova temporada, uma nova temática, e nós te aguardamos lá. Até a próxima segunda, no próximo programa Texto e Contexto. Deus lhe abençoe. Amém.